Olá pessoal, som, pronto. Vamos começar? O pessoal lá do laboratório já disse que está tudo certo, então a gente vai começar a aula de novo. Pronto, as últimas pessoas estão entrando. Então, a aula de hoje a gente vai, primeira metade a gente vai conversar um pouquinho sobre a prova e na segunda metade a gente entra um pouquinho de conteúdo novo. A gente não vai ver muito conteúdo novo hoje, na verdade é uma coisa que a gente já viu, só vai aprofundar um pouquinho, que é o uso de dicionários. Mas vamos primeiro falar da prova. Eu sei que a prova foi longa. Muitos de vocês, na verdade a grande maioria, não conseguiu fazê-la toda, era esperado. Quando eu fiz aquela prova daquele tamanho eu sabia que nem todo mundo ia conseguir fazê-la toda. Mas vocês viram na correção que eu fui bem leve, eu não estava exigindo que vocês fizessem a prova toda para tirar uma nota razoavelmente boa. Tiveram algumas pessoas que tiraram 10, para tirar 10 a única maneira era fazer a prova toda, mas fazer a prova toda também não era o suficiente para tirar 10. Tinha que fazer a prova toda, o código bem organizadinho, bem comentado. Eu acho que teve uns 3 ou 4 alunos que tiraram 10, teve uma quantidade razoável de vocês que tiraram acima de 8, 9. Acho que teve umas 6 pessoas que tiraram acima de 9 e mais uma meia dúzia que tirou entre 8 e 9. Então, dá para melhorar. Eu queria que vocês se esforçassem um pouquinho mais. A gente teve muita nota ali na casa do 5 ao 7. Então, eu queria pedir que vocês façam um pouco mais de exercício, tragam mais dúvidas. Para a gente ver se a gente consegue melhorar um pouco essas notas para a segunda prova. E não deixem de entregar as listas de exercícios, tá? Porque é uma chance grande de vocês melhorarem as notas. Lembra que eu vou fazer aquela proporçãozinha. A princípio vai ser 70% nota da prova, 30% nota da média das listas. Então não deixem de entregar as listas. Elas são importantes tanto para vocês praticarem quanto para dar uma ajudinha aí na nota de vocês. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai... Cadê? Aqui. Primeira coisa que a gente vai ver é um pouquinho alguns erros. Eu queria destacar alguns erros que alguns de vocês comentaram na prova, que são pontos importantes para vocês darem uma olhada. O primeiro geral é questão de organização. Tentem sempre estruturar seu código de vocês. Assim que você tiver uma ideia de como que vai ser seu código, já vá comentando. Antes de escrever o comando para fazer a coisa, já escreva o que você pretende fazer no comentário, que aí no final o seu código vai estar bem comentadinho, bem bonitinho. Mas eu vou trazer alguns erros práticos aqui que eu vi que vocês cometeram. Pessoal, se tiver qualquer dúvida, quiser comentar qualquer coisa, usem as mensagens na sala do Classroom, tá? Eu tô de olho, tô com elas abertas aqui do lado e tô de olho para, se vocês tiverem alguma coisa, falem lá. Primeiro erro que eu trouxe aqui da prova foi principalmente esse aqui de cima. Não foram tantas pessoas que cometeram, mas alguns de vocês cometeram esse erro aqui de fazer essa estrutura. Voto, um operador de comparação, um valor, ou outro valor, ou outro valor. A linguagem de programação não fala português, não fala inglês, ela fala linguagem de programação. Então vocês têm que sempre tomar cuidado se aquilo que você está escrevendo faz sentido para a linguagem de programação ou não.
Primeiro comentário que eu vou fazer aqui, ó, é isso aqui, ó. Quando você coloca esse colchete aqui ao redor, isso aqui é um string, esse 19 aqui, beleza, é um string, porque lá em cima, quando vocês linham o voto, vocês linham com o input e o input sai string. Então, isso e isso aqui de dentro é comparável. Você pode comparar string com string. Quando você coloca essa chave aqui, o que vocês acham que acontece? Comentem aí no chat o que acontece quando coloca esse colchete aqui ao redor da string. Alguém? Vira uma lista. Exatamente. Exato. Quando você põe o colchete aqui, vira uma lista. Parênteses. Dependendo da situação, não tem problema. Aqui eu acho que se você colocasse parênteses, não teria problema, porque o Python ele só interpreta parênteses como tupla quando você põe a vírgula dentro dele para separar os elementos. Se eu tivesse um parêntese aqui, não daria nenhum problema. Mas não é uma prática boa. Você não está fazendo nada com esse parêntese aqui ao redor desse string, se aqui fosse um parêntese. Se no lugar do colchete eu colocasse um parêntese aqui. O parênteses ele serve para organizar operações, para você dizer para o Python o que você quer priorizar. É o mesmo uso que você dá de parênteses em expressões matemáticas. Quando você vai escrever uma expressão matemática, você usa o parênteses para alterar a prioridade das operações que você vai fazer. Aqui o colchete ele está transformando isso aqui numa lista. Então assim, primeiro erro é esse. Mas esse não é o ponto importante aqui. Vamos esquecer esses colchetes aqui e fingir que estava só os valores aqui. Vou riscar todos os colchetes, vamos considerar como se ele não tivesse aqui. Essa operação aqui vai ser a primeira que o Python vai fazer, porque o Python primeiro faz operador... Primeiro ele faz as operações matemáticas na ordem normal de operação matemática, ele prioriza a multiplicação, divisão antes de soma e subtração, a mesma ordem que vocês estão acostumados a fazer operação matemática. Depois que ele fez as operações aritméticas, ele passa para as operações para os operadores de comparação. E aí ele vai fazer esse operador de comparação aqui. Isso aqui é uma string. Isso aqui também é uma string. Você pode comparar string com string, ele vai fazer essa comparação. E o resultado dessa comparação vai ser um booleano. Isso aqui vai dar um booleano. E aí, depois que ele fizer esse operador aqui de comparação, ele vai passar para os operadores lógicos, operadores booleanos. Só que isso aqui continua sendo uma string. Então, como é que você faz? Vamos supor aqui que o meu valor de voto seja 53. É uma string contendo os caracteres 5 e o caractere 3. Quando eu comparar aqui, isso aqui vai dar falso. E aí eu vou estar comparando falso ou 53. O Python, por padrão, quando ele tem uma string, tudo que é string que tem um valor dentro, ele considera como verdadeiro quando ele é forçado a interpretar aquilo como um booleano. Se ela tivesse vazia, ele interpretaria como falso. Então ele vai considerar isso aqui como verdadeiro, isso aqui como verdadeiro, não importa qual seja o valor. Eu dei aqui 53, mas, por exemplo, eu poderia ter aqui 99, que ele faria falso, ou verdadeiro, ia dar verdadeiro. Então, assim, esse tipo de estrutura aqui, que você faz uma comparação com o valor e põe ou outro valor, o Python não entende isso, gente. Então é bem importante que vocês prestem atenção nisso. O certo está aqui embaixo, ó. Essa estrutura, esse daqui de cima, o correto dele seria isso aqui, ó. Voto diferente de 19 e voto diferente de 53 e voto diferente de 82. Seria para pegar o caso que é diferente de um dos três, tá? Que é diferente dos três.
Aí tem que ver a lógica do seu código, o que seria. Esse caso aqui de baixo é pior ainda, porque esse caso aqui só daria igual se o usuário digitar essa string aqui. Então, assim, tem que pensar bem nessas expressões lógicas na hora de construírem elas, tá? Vamos passar para o próximo. Esse caso aqui tem algumas questões. Primeiro aqui, como... Cadê? Essa linha aqui, como é que vocês sugeririam de escrevê-la de um modo mais bonitinho que isso aqui? Eu estou fazendo aqui se i não está e eu dei uma lista de todos os dígitos possíveis. Poderia ser o not in 195382, mas eu acho que, se eu não me engano, esse aqui ele está pedindo a identidade, ó. É da segunda questão. Então a identidade pode ser qualquer número. Eu nem dou restrição de tamanho nem nada. Então qual que seria o mais apropriado aqui? Seria usar os métodos de validação da string. Então aqui eu teria que ter colocado i ponto isDigit. O i.isDigit confirmaria. Essa lógica aqui, ela não só está desnecessária para essa lista toda aqui, como ela está errada. Porque se eu digitar um 10 aqui no i, nesse valor i aqui eu digitar um 10, a string 10 não está aqui dentro dessa lista. Se eu digitar um 983, 983 é um valor numérico e não está aqui dentro dessa lista. Então, assim, se fosse para usar isso aqui de comparar dígito a dígito, você teria que fazer um for naquela string e ir no dígito a dígito vendo se está aqui nessa lista. E aí faltaria o 0 também. Mas o Python tem o método ali prontinho para fazer isso. Tem o isDigit, você podia usar o isNumeric, eu acho que tem um terceiro, mas o isDigit é o ideal, porque o isDigit ele confere se é só número. Para esse caso aqui seria o isDigit. Uma outra questão disso aqui, esse praticamente todo mundo errou. Deixa eu mudar aqui para a prova. A prova está aqui nessa tela. Na segunda questão, eu pedia aqui, ó. Caso o eleitor digite uma identidade que não é composta somente de números, imprima uma mensagem de erro e peça para ele digitar novamente a identidade até ele digitar uma identidade válida. Quando você coloca um if, você só está checando uma vez. Então aqui tinha que ser um while. Qual é o certo disso? No lugar disso aqui, eu vou lá pro gabarito que eu tenho. Aqui, ó, no lugar disso, é aqui, ó. While not eleitor, que está fazendo o mesmo papel daquela variável i naquele exemplo que eu dei, isDigit, eu peço de novo, eu mando um input aqui, eleitor, esse número que você me deu não é um número de identidade válido, por favor, digite o número da sua identidade. Tá? Então aqui quase todo mundo cometeu esse erro de não ler o que estava sendo pedido no enunciado. Tinha que pedir aqui quantas vezes fosse necessário. E você vê que não tem nada mais, só no lugar de ter um if aqui, tem um while. Então, assim, não muda praticamente nada você não precisa programar nada a mais, é só usar o comando certo. Esse caso aqui seria, se essa lógica aqui tivesse certo, seria só trocar o if pelo while. Nesse caso aqui a lógica está errada.
Mas foi feito tudo certinho, só faltava pôr o while aqui no lugar do if e usar a lógica certa aqui para conferir. Mas o resto, ó, tá pedindo a input de novo do jeito certo. Tá? Então, tomem cuidado com isso de usar a estrutura mais adequada e ler certinho os enunciados. Outra questão do enunciado que praticamente todo mundo errou é que o enunciado pedia para vocês lerem quantos votos, ficar lendo o voto até o usuário digitar sair. E muita gente não fez isso. Então, preste atenção. Tá certo o que a maioria de vocês fez. Comecem realmente por uma versão mais simples do seu código e vão construindo em cima, porque se você não tiver tempo de fazer o código todo, você pelo menos tem alguma coisa para mandar funcional, mas tomem cuidado com isso também da interpretação. Eu acho que alguns de vocês erraram isso por interpretação do enunciado. Aqui é um exemplo que está certinho, ó. Ainda usou aquela estrutura que eu mostrei para vocês na lista de exercício. A nossa última lista de exercício, quem assistiu lá o vídeo da minha explicação, eu mostrava essa estrutura aqui, no lugar de eu escrever 3 vezes aqui, ó, voto diferente de alguma coisa, voto diferente de alguma coisa, ou voto igual a alguma coisa, ou voto igual a alguma coisa, ou voto igual a alguma coisa. Você dá o in e faz uma listinha dos valores que você quer aceitar. Tá? Então aqui, ó, ficou bonitinho. Isso aqui era da primeira questão. Na segunda questão, eu já pedia para aceitar qualquer número. Então, na segunda questão, a lógica aqui tinha que ser voto isDigit, eu vou pôr só aqui isD, mas entendam que é voto isDigit, and len do voto igual a 2, tá? Na segunda questão a gente precisava mudar para essa lógica, porque a segunda questão pedia para aceitar qualquer voto de 2 dígitos. Então eu conferi aqui se é dígito e se comprimento é 2. Mas para a primeira questão, essa daqui foi uma das melhores soluções que eu vi. E provavelmente está parecida com o meu gabarito. Isso aqui eu vi algumas pessoas ainda cometendo esse erro. Gente, a input, ela dá a saída do que o usuário digitou e ela foi feita para ser guardada numa variável. Esse código aqui, ele simplesmente está pegando aqui o que o usuário digitou e isso aqui pega o que o usuário digitou e está imprimindo na tela. E não está fazendo mais nada. E aí o resto do código não tem o valor para fazer nada com o código. Então, assim, sempre pensem, esse pedaço aqui, esse bloco aqui, o que ele está fazendo? Isso aqui está imprimindo na tela e voltando um número. E aí, o que eu tenho que fazer com esse número? Eu tenho que imprimir de volta na tela ou eu tenho que guardar numa variável? Esse aqui é um outro exemplo de uma coisa que um de vocês fez que não faz sentido nenhum. Esse i aqui veio do input, então ele é uma string. Esse int aqui é a função int do Python. É a função int do Python. Então isso aqui não faz sentido nenhum. Se eu quisesse testar se o tipo da variável i é int, eu teria que fazer type, considerem como se tivesse tudo minúsculo, tá? O type é minúsculo, só que eu não sei escrever minúsculo aqui, ainda mais com o mouse. Se eu tivesse type i igual a int, aí tudo bem, isso faz sentido.
Porque o Python sabe entender que isso aqui é a função que gera int. Então, quando você tira um type i, ele vai dar igual a int. Mas desse jeito aqui não funciona, tá? E não, para esse caso específico, não funciona, a lógica não seria essa apropriada, porque i não é int, e é string, porque a função input sempre retorna string. Então eu teria que usar as funções, os métodos de validação da string, como eu já falei, usar o isDigit ou o isNumeric, alguma coisa do gênero. Na questão 3, teve muita gente que tentou fazer isso aqui, ó. Count. Count funciona para listas e para strings. Tudo bem, aqui a gente tinha uma lista. Só que olha, vamos olhar para a nossa lista. Vamos olhar para a nossa lista. A nossa lista aqui de votos, cada elemento da lista era uma tupla com um valor inteiro e uma string. Se eu der count 82 aqui, esse 82 não vai ser igual a nenhum desses elementos da lista, porque cada elemento é uma tupla. Então, tá? Aqui não funcionava da count. Esse aluno aqui, ele até teve um raciocínio, vamos dizer assim, um pouquinho para o caminho certo. Ele percebeu que isso não ia dar certo, e aí ele transformou a lista de votos numa grande string, e aí de fato na string você conseguiria encontrar. Só que o problema disso passa a ser aqui, ó. Eu tenho aqui, por exemplo, se eu quiser contar os 82, olha quantas vezes a string 82 aparece. Quando eu converter isso tudo para uma string, eu vou ter 82 nas identidades dos eleitores. Então eu vou acabar contando a mais. O certo aqui era fazer um for nesses votos e comparar voto a voto e somar, contar adequadamente. Eu já vou vir para o gabarito e passar o gabarito com vocês. Só estou querendo destacar esses erros antes. Aqui a gente tem um outro caso que usou o count. Esse aqui nem tentou converter. E ele mesmo percebeu que deu 0. Ele fez um teste aqui de baixo, ó. Aqui conta, mas por quê? Cada elemento está solto, ele não está nas tuplas. Se tivesse aqui nas tuplas, não contaria, porque nenhum elemento vai ser igual a essa string. Tá? Esse é o mais importante de tudo. Alguém sabe me explicar o que qualquer uma dessas strings guarda? Qualquer uma dessas variáveis guarda? Vamos lá. O L dá pra gente interpretar, que é uma lista. E o N dá pra gente interpretar, eu estou vendo aqui na frente que é uma lista de números. Mas que diabo é variável NFO? Que variável olha esse caso aqui, X append WV. Isso aqui, esse X é a lista de votos, esse W é a identidade do eleitor e esse V é o voto. A única variável dessa, a única abreviação dessas que faz sentido é o V. Então, assim, usem nomes de variáveis descritivos. Pode abreviar? Pode. Muito bom abreviar, seu código fica mais limpo. Mas você não pode usar uma abreviação que não faça sentido. O que é A, o que é B? Esse aqui é o mesmo desse. Esse aluno aqui ele foi contando. Ele começou no A lá no início da prova e foi contando o alfabeto até chegar no final. Então, assim, não pode fazer isso, gente. Nome de variável é para ser descritivo. O que é Q, o que é V, tudo bem. V eu entendo. Mas o que é Q? Então, assim, deem nomes descritivos. Exemplos de nomes bons. Tá aqui, ó. A pessoa foi contar os votos, criou a variável Sérgio, Jorge, Chay, brancos, nulos. Eu
colocaria ainda um pouquinho mais descritivo. Eu colocaria um V aqui na frente, ou votos. Eu gosto muito desse aqui, ó, votos 19, votos 53, votos 82. Não é um nome comprido, você bate o olho e já sabe o que é que vai ser guardado naquela variável. Aqui são exemplos bons, lista de votos, identidade, voto. Então assim, deem nomes descritivos para as suas variáveis. Mais alguma coisa? Não. Tá? Alguma dúvida? Pode número no nome da variável. A variável não pode começar com número. Tá? Mas é permitido o número sim, desde que ela não comece. Aqui, ó. Por exemplo, seu teste 01 igual a 10. Isso aqui ele aceita. Agora, se eu colocar 10 teste, ele não vai aceitar. Deixa ele rodar aqui. Esse segundo ele vai dar um erro aí de alguma coisa. Deu um erro de sintaxe. A gente vai para o gabarito agora e eu vou explicar todas as questões. Eu vou chegar na questão da tupla. A gente já vai chegar lá. Tá? Tem mais de uma maneira, mas eu vou mostrar duas aqui para vocês. Vamos aqui para a prova. Então, questão 1. A gente tinha que imprimir um menuzinho pro eleitor e pedir o voto dele. Quando ele dava o voto, a gente tinha que guardar numa lista e repetir isso até alguém digitar sair. Se ele digitasse um voto que não era um dos três, 19, 53, 82, a gente tinha que imprimir uma mensagem de erro e pedir para o eleitor digitar um voto novo até ele digitar alguma coisa que tivesse certo. Então, o primeiro passo aqui, criar a lista para a gente guardar os votos. E aí a gente começa o nosso loop while, dá um while true, porque a gente não sabe quantas vezes que isso vai rodar. Imprime o menu, então uma série aqui de prints. Isso aqui não muda, então é só dar essa sequência aqui de prints. E aí a gente vem no input e pede o voto do eleitor. Essa ordem aqui, ela não é a mais importante do mundo. Eu gosto dessa ordem porque se o usuário digitar sair, eu não preciso fazer mais nada. Eu não preciso conferir se o voto está válido, eu não preciso guardar o voto, eu não preciso fazer nada. Então faz sentido eu fazer o sair primeiro. Foi só... caiu. Eu acho que... Oi. Vocês estão me... pronto. Acho que agora destravou. Então, eu estava falando aqui do sair, fazer o sair primeiro. Faz sentido fazer o sair primeiro, porque se eu for sair, eu não preciso fazer mais nada. Eu não preciso checar se o voto é válido, eu não preciso registrar o voto, eu não preciso fazer nada. Então faz sentido primeiro eu sair aqui. Se eu der sair, eu só dou o break, eu imprimi um textinho aqui dizendo votação encerrada e dou o break. Aí aqui embaixo a gente vai ver se o voto que o eleitor deu é válido. Então aqui, se o voto for diferente de 19 e diferente de 53 e diferente de 82, ele não é válido. Um outro jeito que podia fazer essa linha aqui seria assim: while voto not in, igual aquele exemplo que eu dei. 19, 53, 82. Então, enquanto isso for verdade, enquanto o voto for inválido, eu peço de novo o voto aqui para o eleitor. Eu digo, esse voto que você me deu não é um número de candidato válido, por favor digite o número do candidato com 2 dígitos. Tá? E aí ele vai ficar preso aqui nesse loop até o usuário digitar um voto válido. Quando o usuário digitou um voto válido, eu só adiciono na lista usando o append e imprimo o voto registrado. Mais alguma dúvida dessa questão?
Pessoal, a gente vai atrasar, como demorou para começar, a gente vai atrasar um pouquinho o intervalo, tá? Quando eu terminar aqui essa revisão da prova, eu libero vocês para o intervalo 15 minutos e aí a gente volta e entra no conteúdo de dicionários. Tá, vamos seguir para a questão 2. Questão 2, a gente podia aproveitar muita coisa aqui da primeira. O que adicionou aqui é que agora eu preciso pedir a identidade do eleitor. Então, o meu exemplo aqui, eu comecei copiando e colando o código da primeira questão. Então, começa aqui com o sistema de votação, só que aqui antes de imprimir o menu, eu preciso pedir a identidade do eleitor. E então aqui eu dou o input, bem-vindo eleitor, digite o número da sua identidade. Eu passei a opção de sair aqui para essa variável eleitor. Você vê que é exatamente o mesmo bloco que eu tinha aqui com o voto na primeira questão, só que aí aqui na segunda questão eu faço isso com a variável eleitor, porque agora a primeira entrada que o usuário dá em cada ciclo do código é essa variável. Então eu estou considerando sair nessa variável. E eu dou um lower aqui só para garantir que não importa como o usuário digite, ele vai sair. Eu dou um lower e comparo com sair todo minúsculo. Eu poderia dar um upper e comparar com o sair todo maiúsculo. O resultado é o mesmo. Print votação encerrada e dá o break. Se o usuário não digitou sair, eu continuo aqui dentro. Aí eu dou um while do mesmo jeito com o eleitor. Eu só confiro o eleitor isDigit, que a única coisa que eu preciso saber é se ele é numérico. Então eu só dou esse eleitor isDigit. Se não for, eu fico perguntando, dizendo que aquele número não é válido e pedindo um novo até o usuário digitar um número de identidade válido. Se aquele número for válido, eu só converto ele para inteiro, porque o exemplo que eu dei lá embaixo eu estava guardando como inteiro. Eu quis deixar igualzinho. Mas isso aqui é opcional. Eu coloquei só para manter igual com lá de baixo. Aí eu imprimo o menu, igual lá em cima. A única diferença é que agora eu vou dizer a identidade do eleitor aqui no texto. E repito o código de pedir o voto. A diferença aqui é que agora eu preciso aceitar qualquer voto com 2 dígitos. Então aquele código de checar lá que eu usava, simplesmente comparava com os 3 números e via se não era nenhum dos 3, agora eu vou usar o isDigit. Então, enquanto o meu voto não for dígito ou o meu voto não tiver comprimento 2, são as duas condições que invalidam o voto. Eu vou ficar pedindo um voto novo para o eleitor. Quando o eleitor digitar um voto válido, essas duas condições aqui vão dar falsas. E aí eu estruturo o meu voto aqui numa tupla, eu ponho a identidade do eleitor e o voto numa tupla e dou o append lá na minha lista. Isso aqui foi para seguir a estrutura lá de baixo. O jeito que você registrou a identidade e o voto, eu aceitei, tá? Eu aceitei de qualquer maneira. Você teve aluno que criou 2 listas, criou uma lista para as identidades e uma lista para os votos. Não tem problema, você é só mantendo as 2 listas sincronizadas, sempre que adicionar uma, adicionar outra, não tem problema. E aqui no final só imprime os votos que foram dados, porque a gente ainda não está fazendo totalização. Alguma dúvida dessa? Vamos continuar então. Eu coloquei aqui no gabarito, quem tiver curiosidade, o código que gerou aqueles votos. Inclusive, se vocês rodarem esse código aqui, vai gerar exatamente aqueles mesmos votos. Porque eu coloco a seed aqui do gerador aleatório na mão e faz com que ele gere exatamente aqueles mesmos votos. E aqui eu usei probabilidades para cada tipo de voto. Mas isso aqui é só curiosidade, eu não vou nem explicar muito. Se alguém tiver interesse em alguma dúvida de alguma coisa aqui de como que esse código aqui roda, pode me mandar no WhatsApp, alguma coisa assim.
Mas foi só de curiosidade mesmo que eu coloquei esse bloco aqui, que é o código que gerou esses votos. Esses votos são gerados por aquele código. Então aqui a gente tem uma lista de tuplas, que cada tupla tem um inteiro e uma string. Como que a gente resolve essa questão? Uma lista, a gente vai usar um for para rodar em cada elemento desses. Tá? Então o primeiro passo é rodar um for. Então aqui, for eleitor voto em votos. Tem um outro jeito de fazer que seria assim, ó, for voto em votos. Qual que é a diferença entre esses dois? Essa maneira aqui, eu já estou supondo que cada elemento da lista é uma tupla de 2 elementos. Eu sei disso daqui de cima e eu estou usando isso para o meu código ficar mais limpinho. Mas eu poderia usar isso. E aí o eleitor, a identidade do voto do eleitor nesse código, nesse for aqui de cima, seria voto posição 0. E o voto em si, que eu vou chamar aqui de V, seria voto a posição 1 da tupla. Isso aqui eu estou pegando a tupla e jogando aqui nessa variável. Nesse caso aqui, no próprio for, eu já desempacoto essa tupla. Essa expressão é o nome disso que eu estou fazendo aqui. As duas maneiras funcionam, tá? Então aqui, desse jeito aqui, você dá um for, voto em votos, e acessar a posição 0 para a identidade, a posição 1 para o voto, funciona. Ou você já desempacotar aqui de fato. Aqui, na verdade, ainda existia um terceiro jeito de fazer. Como esse eleitor aqui eu não uso em lugar nenhum, eu podia até jogar ele fora. O Python, quando você quer jogar fora alguma coisa, você põe só um underscore. Isso aqui o Python jogaria fora o valor do eleitor e me daria só o valor do voto. Então, existe essa terceira maneira também. Tá? Mas vocês tinham que usar um for, porque você tinha uma estrutura mais complexa. Dentro dessa lista, você tinha tuplas. E aí você precisa de um for para percorrer em todas as tuplas, e aí abrir cada tupla daquela e olhar que valor que tem lá na segunda posição para fazer a cadeia de comparações. Aí eu venho aqui e checo se o voto é 19, se não o voto é 53, se não o voto é 82, se não o voto é 0. E aí o else é todo o resto. Se o voto não foi 19, 53, 82 ou 00, ele é nulo. E aí eu somo todo mundo. Eu criei variáveis inteiras aqui para pôr as totalizações e fui usando o operador de soma-atribuição. Lembrem que o operador de soma-atribuição é a mesma coisa que fazer uma atribuição de uma soma. Então isso aqui é a mesma coisa que voto 19 mais 1. Tá? Isso é o mesmo disso. E aí no final eu imprimo os votos aqui e calculo as porcentagens. Uma coisa importante aqui é que é para dividir só pelos votos válidos. Algumas pessoas erraram isso. Tá? Somou o total de votos, não é os votos válidos. E aí eu somei aqui nos meus ifs também o que era voto. Poderia fazer de outra coisa? Se eu não colocasse aqui, eu poderia colocar aqui, ó. Votos válidos é igual a votos 19 mais votos 53 mais votos 82. Isso aqui também funciona. Você vai no final, você soma os totais que totalizam os válidos. A questão 4 é só repetir a questão 3. Na verdade, nem precisava repetir esse for, porque você já tinha os totais dos votos, então você poderia somar, mudar as totalizações das somas. Aqui eu fiz somando de novo. Eu vim aqui na posição do voto em branco e somei para o 53 no lugar de somar em branco. E o 2 vezes eu somei 2 no lugar de somar 1. Mas você poderia só brincar com os totais, só
refazer as contas dos totais também funcionaria. E a última questão, do mesmo jeito que a gente fez lá em cima, a gente fez o for eleitor voto em votos, a gente faz aqui. Eu criei duas listas aqui para armazenar quem votou 19 e quem votou 82. Quando o voto era 19, eu dava o append da identidade do eleitor na lista do votaram 19. Quando o voto era 82, eu dava o append da lista no votaram 82. É uma maneira, ou você poderia fazer um for para cada um e pôr o if ali dentro e já imprimir. Então tinha algumas maneiras de fazer. Isso aqui que eu fiz foi só para imprimir desse jeito aqui, ó. Eu quebrei as listas em listas de 10 elementos só para imprimir mais bonitinho, mas teria várias outras maneiras de fazer isso. Eu usei fatiamento aqui da lista, ó. Eu decido um início, que é a posição i que eu estou nesse for, um fim, que é i mais 1 vezes 10, e aí eu fatio essa lista e imprimo na tela. Mas teria várias maneiras de fazer isso, e quem simplesmente imprimiu a lista também eu aceitei. Isso eu não fiz questão de nada disso não. Beleza? Mais alguma dúvida, gente, da prova? Então, vou liberar vocês para o intervalo. A gente volta 4h40, tá? 4h40 em ponto. Eu estou continuando aqui. Então, antes da gente entrar no conteúdo da aula de hoje, deixa eu dar um recadinho. As nossas listas a partir da aula de hoje não serão mais no Classroom. A gente vai usar essa ferramenta aqui, que é o BigCrowd, que é um site. Vocês podem inclusive já entrar nele. Deixa eu mandar o link aí no chat. Esse é um site, vocês cadastram nele e aqui dentro tem uma série de problemas de programação. Deixa eu abrir um aqui qualquer. Por exemplo, Olá Mundo. Aí você clica aqui nesse problema e ele vai ter um enunciado aqui do problema e vai ter uma caixinha aqui do lado para você resolver. Se vocês entrarem em um problema qualquer, ele te permite escolher qualquer linguagem de programação, mas as nossas listas já vão estar presas. O que a gente vai estar usando é esse Python 3.9. E aí você pode escrever aqui seu código e executar nele. Esse exemplo aqui é facinho, é só... Ele é um Olá Mundo, esse código, é só eu dar um print Olá Mundo e enviar, e ele já executa. Ele pede que eu complete aqui o perfil, o que está faltando. Mas tem uma série de problemas. O monitor, ele vai gravar um vídeo, os monitores, né? Eu não sei, eu acho que vai ser o Thiago que vai fazer isso. Vai fazer um videozinho ensinando vocês como fazer esse cadastro aqui no BigCrowd. Até o início da semana que vem eu vou criar uma sala de aula aqui pra gente. E aí as listas vão passar a serem feitas por aqui, tá? Então a gente não vai mais fazer lista pelo Classroom. Então depois entrem nesse site, façam o cadastro, o monitor vai fazer o videozinho também. E se tiverem alguma dúvida de cadastro ou de como usar, a gente está aí à disposição.
De repente a gente até, na monitoria, vocês podem tirar dúvida, tiverem alguma dificuldade de cadastrar, alguma coisa assim, vocês podem trazer na monitoria. Isso foi decidido hoje, então a gente ainda está acertando como é que vai funcionar direitinho. Mas fiquem de olho, quando tiver lista eu vou mandar a mensagem lá no Classroom, como sempre, mas a lista em si vai estar aqui no Bcrowd e não mais no Classroom. E aí um ponto importantíssimo, o Bcrowd não aceita entregar a lista atrasada igual o Classroom aceita. Então fiquem de olho no prazo. Muitos de vocês estão entregando as listas atrasadas, alguns têm 3 listas devendo ainda. Então fiquem de olho nos prazos, porque aqui, quando a gente passar aqui para o Bcrowd, acabou o prazo, acabou. Não tem mais como entregar, tá? Então fiquem de olho nisso. A primeira lista, provavelmente eu vou dar um prazo um pouquinho maior, para todo mundo se acertar com o uso dele. Mas daí para frente, não vai ter mais margem. Agora vamos dar continuidade para a nossa aula. Hoje a gente vai falar um pouquinho de dicionário. A gente já falou de dicionário bem superficial lá na segunda aula, que a gente viu os tipos de variáveis, a gente viu que existia o dicionário, mas eu não entrei em detalhes com ele. Eu acho que no fora a gente viu algumas maneiras de iterar no dicionário, mas a gente não entrou em muito detalhe. A gente não vai aprofundar muito, tanto é que é só metade da aula de hoje que a gente vai falar de dicionário, mas eu vou trazer algumas coisinhas a mais aqui para vocês sobre o uso de dicionários. Então, aqui eu tenho um exemplo de 2 dicionários. Então, o dicionário, ele é uma estrutura de dados que ele funciona na base dos pares chaves e valores. Então, na posição maçã desse dicionário, eu tenho o valor 5. Na posição banana, eu tenho o valor 3. Então, você sempre vai ter esse esquema de chave e valor. E essas chaves e esses valores podem ser qualquer coisa. Se eu não me engano, a única coisa que você não consegue usar como chave é lista, mas você pode usar string, você pode usar inteiro, você pode usar float, você pode usar tupla se você quiser. Eu já fiz dicionário com tupla de chave para um caso muito específico de um problema que eu estava precisando resolver. Então, assim, são sempre chaves e valores. O mais comum é usar string. Por exemplo, você tem um código que você quer guardar a população de cidades. Aí você guarda a chave, o nome da cidade e o valor, a população dela. Gabriel, tupla pode usar. Aqui, ó. A gente pode até testar algumas coisas aqui que a gente pode usar de chave. Acho que aqui no C... Aqui. Eu vou deletar esse erro aqui. A gente, por exemplo, chamar de D1, meu primeiro um dicionário aqui qualquer. Eu vou criar ele vazio aqui, ó. Então, se eu colocar a chave sem nada dentro, eu estou criando um dicionário vazio. Um outro jeito de criar um dicionário vazio, esse jeito aqui é parecido com o que a gente fazia a lista. Mas tem um outro jeito também. Eu posso pôr desse jeito aqui, ó, dict e parênteses. Também funciona. A lista também pode ser criada assim, tá? Se vocês quiserem criar uma lista vazia, pode pôr o colchete vazio, ou você pode pôr o list com parênteses sem nada dentro. Mas vamos criar aqui um dicionário vazio. E a gente pode testar aqui que a gente pode usar de chave aqui, ó, D1, se eu usar um inteiro. Ele aceita inteiro. Rodou e deu o certinho aqui. Vou D1, vamos usar uma string. Ó, ele aceita string. Se a gente quiser uma tupla, D1, pôr uma tupla com
um inteiro e uma string. Ele aceita. Então, assim, qualquer tipo de variável que não é mutável, tupla, string, inteiro, float, você pode usar como chave do dicionário. Se a gente vier aqui e imprimir esse dicionário, ó, print D1, a gente vai ver todos esses valores que a gente armazenou nele. Ó. 0, a gente armazenou a string 0 com a chave 0, a gente armazenou o valor 0 com a string 0, a gente armazenou a string 10 com essa tupla do valor 10 e a string 10. Então, assim, é bastante flexível, mas não se preocupem com isso aqui, de usar a tupla. Pode, mas vocês nem precisam se preocupar muito. Em geral, vocês vão ver coisa parecida com isso aqui, ou números, ou strings. O mais comum é strings. Então, dicionários e estruturas de dados que permitem armazenar informações em pares, chaves, valores, são mutáveis, é o que a gente acabou de fazer ali, a gente criou um dicionário vazio e foi adicionando valores, e eles são não ordenados. O Python, na verdade, ele guarda uma ordem dentro dele, ele existe uma ordem para o dicionário lá dentro, mas não contem com ela, porque na especificação da linguagem ele não garante essa ordem. Ele tem uma ordem, que normalmente é a ordem que você criou, as chaves ali dentro, mas não é garantida essa ordenação. Em geral, o tipo dicionário é uma variável não, é um tipo não ordenado. A definição aqui eu já mostrei para vocês. A gente pode editar ele como editaria qualquer variável. Por exemplo, se a gente tem uma variável e a gente quer somar um valor a ela, a gente pode pôr o mais igual e o que a gente quer somar. O dicionário a gente pode fazer a mesma coisa. Por exemplo, eu tenho essa variável aqui, quantidade de frutas. Não tem nada a ver com esse código aqui de cima, tá? Esse aqui é outro código. Eu tenho essa variável, quantidade de frutas, e eu quero somar 3 no valor da chave banana, eu pego aqui quantidade de frutas, colchete, igual eu uso para acessar índice de lista, ponho aqui a chave banana e ponho mais igual 3. Eu estou somando aqui dentro dessa posição aqui, desse valor relativo a essa chave nesse dicionário. Tá? Isso aqui a gente já viu, mas eu vou reiterar. Como que a gente itera, como que a gente percorre um dicionário num loop for. A gente tem 3 métodos dos dicionários para isso. A gente tem o método keys, o método values e o método items. O que cada um desses vai fazer? O método keys, ele itera nas chaves. Então, quando você dá um dicionário for chave em dicionário.keys, ele vai executar esse for para cada uma das chaves do dicionário. Ele é a mesma coisa que você simplesmente iterar no dicionário. Esse ponto keys, ele é opcional, ele não é obrigatório, porque o modo padrão de iterar no dicionário já é nas chaves. Então, se você der for chave em dicionários, é a mesma coisa que você for chave em dicionário.keys. Só que às vezes você quer deixar claro que você está navegando nas chaves e você coloca esse ponto keys aí. Não faz diferença, os dois códigos são equivalentes. O método values, ele itera nos valores. Então, a gente sempre tem pares chaves valor. O value, você vai percorrer todos os valores para iterar naquele dicionário. E por último, o método items, ele itera nos dois.
Então, cada posição no dicionário, cada par chave-valor, ele vai executar o for para uma tupla com esses dois valores. Ele vai fazer uma tupla com a chave e com o valor, e você vai iterar nessas tuplas, nesses pares de tupla chave-valor. Por isso que eu coloco aqui, for chave-valor em dicionário.items. Vamos testar isso? Deixa eu abrir aqui uma coisa. Deixa eu abrir aqui para o navegador, sair da tela inteira. Vamos fazer um dicionário das maiores cidades do mundo. Vamos pegar aqui da Wikipédia. Maiores cidades, vai ser um dicionário. E aí eu posso quebrar a linha, tá? Dentro da hora que eu estou definindo o dicionário, eu posso abrir desse jeito aqui, ó. Ele não se importa. Eu tenho que abrir com a chave e fechar com a chave. Mas aqui no meio, se eu pôr várias linhas, não tem nenhum problema não. Então vamos pegar aqui as maiores cidades. Tóquio. População de Tóquio. É isso aqui. Eu tenho que tirar esses espacinhos aqui. Deixa eu ensinar uma outra coisa do Python para vocês. Eu não posso pôr vírgula aqui, porque o Python usa vírgula para outras coisas. No inglês, o separador de milhar é a vírgula. Eles invertem a nossa lógica. Aqui no português, a gente usa o ponto para separar o milhar e a vírgula para separar o decimal. No inglês é invertido, por isso que a gente tem que usar ponto no Python e não vírgula. Se eu pôr vírgula aqui, o Python usa vírgula para outras coisas, isso aqui não vai funcionar. Mas ele tem um truque. Se eu quiser deixar bonitinho e separar o milhar, eu posso usar o underscore. Onde eu pôr underscore no número, não altera aquele número. Então a gente pode usar o underscore para separar milhar quando você está digitando um número no Python. Vamos lá. Tóquio, Delhi, eu vou pegar 5 cidades aqui. Xangai. Zero aqui. E aí os valores, os pares chave-valor são separados por vírgula, tá? Igual a gente separava os valores por vírgula lá no dicionário, aqui lá na lista, aqui no dicionário a gente também separa os pares por vírgula. E usa os 2 pontos para indicar. Dessa chave é 2 pontos o valor. Eu copiei o valor errado aqui para Tóquio. Copiar o certo. E aí, por último aqui, a cidade do México. Vamos supor que a gente tivesse bem mais cidades aqui. Eu vou pôr só essas 5 para facilitar. Definir esse dicionário. Aí eu posso aqui, vamos supor que no meu código eu preciso saber a população de Delhi. Aí eu só venho aqui, maiores cidades, abro o colchete e ponho minha chave aqui dentro, Delhi. Só que eu preciso escrever igualzinho lá, ó. Aqui em cima eu estava com acento. Se eu rodar sem acento, ó, ele vai dar erro, porque eu não tenho Delhi sem acento e essa chave não existe. Tem que ser idêntico. Agora, se eu pôr Delhi aqui com acento, ele vai me retornar aqui a população de Delhi. E aí a gente pode testar aqueles 3 tipos de for que a gente
Viu lá? Então vamos supor, se a gente quiser as cidades, saber as cidades que estão dentro desse arquivo, eu venho aqui for cidade em maiores cidades, eu dou um print cidade. Então aqui eu executei o for para chaves, que é a mesma coisa lá como eu falei. Se eu der aqui for keys, é exatamente o mesmo resultado. Vou deixar os dois aqui. Se a gente quiser iterar nos valores, eu dou um for, chamar de pop, abreviação de população, em cidades.velhos. Posso imprimir essa população. Ou eu posso fazer outra coisa. Vamos fazer o seguinte, vamos somar pop total. Vamos somar a população total dessas cidades. Pop total mais igual pop. Pop total igual a 0. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando uma variável para eu contar a população total dessas cidades, e para cada valor nesse dicionário maiores cidades eu estou somando no pop total. E aqui no final eu posso imprimir. A população total das cidades no dicionário maiores cidades é pop total. Então aqui, ó, somando essas cidades todas dá 134 milhões de habitantes. É gente. Agora vamos iterar nos pares, chaves, valores. Então eu uso for chave e valor em ponto items. Items com M, é diferente do português. Posso imprimir aqui f-string a cidade tem chamar de valor não, chamar de vamos aqui. Minha chave é a cidade e meu valor é a população. Então, for cidade pop em maiores cidades.items, tem a cidade, tem pop habitantes. Então, ele imprimiu para cada um. Vou dar um minutinho para vocês brincarem com isso e aí eu continuo. Testem aí, façam as três maneiras de iterar nos dicionários. Tá, isso a gente pode combinar também com outras funções de iteração que a gente já viu. Por exemplo, se eu quiser, por exemplo, iterar num índice qualquer e nos valores, eu poderia dar aqui
um enumerate nos velhos. Isso aqui funciona. E aí eu teria que ir pop em enumerate velhos, eu poderia imprimir print se dá na posição e tem pop habitantes. Então, lembra que eu falei que por trás o Python guarda uma ordem do dicionário? Tá aqui, ó. Tá na ordem que eu criei, que eu adicionei as cidades. A gente pode até conferir isso se no lugar de usar o velhos, eu usar o keys. Que aí vai ter... Aí isso aqui vai passar a ser cidade... Então aqui, ó, ele preservou a ordem que eu criei aqui, o dicionário. Mas não contem com isso, tá? Interpretem os dicionários sempre como não tendo ordem. Esse aqui eu nem vou gastar muito não, eu só estou mostrando para vocês que é possível combinar as outras funções de iteração, como por exemplo o enumerate. Com os métodos de iterar em dicionários. Aqui é o exemplo que eu já dei para vocês, ó, em cada um deles a gente iterou só nas chaves, nos valores e nos pares chave-valor. Combinar dicionários, isso aqui é uma coisa bem importante. Para combinar dicionários a gente tem o método update nos dicionários. Que é isso aqui, ó. Por exemplo, eu tenho esses dois dicionários aqui. Eu tenho esse dicionário 1, que tem a chave maçã, o valor 5, a chave banana, o valor 3, a chave laranja, o valor 2. E eu tenho esse outro dicionário 2, que a chave uva tem o valor 4, a chave maçã tem o valor 2 e a chave banana tem o valor 1. Se eu quiser combinar o dicionário 2 no dicionário 1, eu posso usar o método update no dicionário 1. Então, vou ao dicionário 1.update com o dicionário 2. E aí, qual vai ser o resultado disso? Qual vai ser o resultado disso? Aqui, ó, quando eu dou dicionário 1, update dicionário 2, ele vai pegar cada chave do dicionário 2 e gravar o valor no dicionário 1. Então, deixa eu escrever o que o Python faz aqui por trás desse método. Deixa eu escrever aqui para mostrar para vocês. Então, eu tenho aqui chamar de D1, criar valores falsos aqui. A, B, C, meu D2. Eu vou pôr uma interseção aqui nas chaves. Vou começar aqui da C. Tá, eu tenho esses dois dicionários. Quando eu faço isso aqui, D1.update D2, o que ele vai fazer? Comentar isso aqui, que eu não quero rodar. É a mesma coisa que ele está fazendo por trás disso aqui, ó. For que velho, que é chave valor em inglês, em D2, ele vai vir aqui, D1 que igual a velho, igual ao valor. Deixa eu imprimir isso aqui. Então ele pega D2.items. Para iterar no chave valor tem que pôr o items, tem que usar o método items.
Então aqui, ó, o que ele pegou? Ele pega para cada chave que tem no segundo dicionário, no D2, e substitui e grava aquele valor naquela chave no D1. Então, se tiver interseção aqui, ele sobrescreve, tá? Então, o C aqui em cima era 3, o C aqui embaixo é 4, no final aqui o C ficou igual a 4. A gente pode repetir esse código aqui embaixo, ó, e ver que o update vai fazer a mesma coisa. O resultado vai ser o mesmo. Tá vendo aqui, ó? Foi o mesmo resultado. Ele pega para cada valor do segundo dicionário, do que você está pondo aqui dentro do update, e substitui e grava no primeiro dicionário. Duas bananas com valor diferente. Vamos lá. Ficou porque eu errei. Eu não vi que tinha interseção na banana. Esse código aqui não foi rodado, eu escrevi esse resultado na mão. Tá errado, tá? Isso aqui era para tá o 1 aqui e não tem esse. Vou corrigir lá. Bom olho, eu não tinha visto isso. Foi para ver se vocês estavam prestando atenção. É sempre a desculpa quando o professor erra no slide ou no material, é para ver se os alunos estavam prestando atenção. Avisem quando vocês terminarem, tá? De rodar isso aqui.
Tá, então a parte do for então lembra aqui de cima, a gente tem 3 jeitos de percorrer um dicionário. A gente pode usar o método keys, que percorre nas chaves. A gente pode usar o método values, que percorre nos valores, e a gente pode usar o método items, que percorre nos dois ao mesmo tempo. Ó, tem uma variável aqui para a chave e uma variável para o valor. O que eu fiz aqui embaixo, ó, é nesse aqui. Eu usei o método items, que percorre nos dois. Eu criei essa variável key para a chave, que é a chave em inglês, e a variável value, que é valor em inglês, para o valor. E aí, para cada chave valor, eu conferi, para cada chave valor do D2, do dicionário 2, eu confiro se a chave existe no D1. Se ela existir no D1, eu somo o valor que está no D2, lembra que o value vem aqui do D2. Eu somo esse valor ao valor que já estava naquela chave no D1. Se ela não existir no D1, eu só gravo esse valor com essa chave no D1, que no caso aqui é o DT, né? Tá errado essa lógica aqui é para ser DT e não D1. Funciona por sorte nesse caso aqui. É isso que você queria esclarecer, Matheus? Ou tem mais alguma outra dúvida? Tá. Beleza. Então a gente usa essa função dict para copiar dicionários. Tem que tomar aquele mesmo cuidado com listas. Só você associar, gravar um dicionário em outra variável, você não está criando uma cópia independente daquele dicionário. Para deletar itens do dicionário, a gente pode usar o comando del. Lá na lista a gente tinha o comando del e a gente tinha o método pop. Aqui a gente não tem nada equivalente ao método pop. A gente só tem o comando del. Se eu voltar aqui, ó, se eu pegar... deletar esse aqui. Pegar aqui, ó, eu tenho o DT ainda aqui. Estão todas as chaves lá. Se eu der um del dt a chave E e imprimir aqui o dt, eu não vou ter mais a chave E. Aqui, ó, a chave E agora sumiu. Tomem cuidado, porque esse del de uma chave, ele só funciona se aquela chave existir no dicionário. Se você tentar rodar um del de uma chave que não existe no dicionário, ele vai dar erro. Aqui, ó, eu já tinha deletado a chave E e rodei de novo. Ele deu erro aqui porque ele reclama que essa chave E não existe. Para evitar isso, eu posso dar uma conferência aqui, ó. Antes de rodar o del, eu posso conferir se a chave E existe no DT. E aí ele só vai rodar o del se a chave existir. Então aqui, como já não existia, ele não deu erro, ele só seguiu em frente. E se existir, deixa eu rodar esse código aqui de novo para voltar aí para o DT. Se existir, ele vai deletar e vai imprimir o DT. Tá? Então o comando del, deleta, ele serve para deletar item de lista e ele serve para deletar item de dicionário. E nosso conteúdo de hoje acabou. Eu vou passar uma questãozinha só para vocês fazerem antes de vocês irem embora. Não está aqui no slide, mas deixa eu colocar o enunciado dela aqui e vocês podem fazer. Então, essa aqui vai ser a nossa questão. Eu quero que vocês criem um dicionário que guarde o nome e a idade de 3 pessoas. Eu quero que vocês leiam isso do usuário
Em seguida, crie uma função que receba... Crie uma função, não. Em seguida... calcule a idade média das pessoas. Esse aqui. Quem terminar essa questãozinha aqui, tá liberado. Se tiver dúvida, pode mandar aí no chat. Deixa eu colocar esse aqui maior para ficar fácil de vocês lerem. Pronto. O colchete em E. É porque eu estou acessando a posição, a chave DT, a chave E do dicionário DT. É a mesma coisa aqui em cima. Quando eu vou gravar aqui, ó, eu uso o colchete, ele serve para indicar qual chave que você está acessando. Aqui eu meio que estou acessando a chave E e deletando ela. Para isso que serve esse colchete aqui ao redor do E, tá? É para eu dizer que é a posição E no dicionário DT. Deu para esclarecer, Paulo? Aí, pessoal, quem fizer essa questão tá liberado, não precisa me mostrar. Se tiver alguma dúvida, manda aí no chat. Até o meio da semana que vem eu espero que já tenha criado tudo certinho lá no BCrowd para a gente passar a próxima lista e eu já devo estar passando a lista para vocês por lá. E aí fiquem de olho nas comunicações no Classroom. Se a gente for mandar vídeo, alguma coisa, a gente vai mandar lá no Classroom e manda no WhatsApp também.